Fala galera, beleza? Professor Fred Cortes mais uma vez aí, né? Para a gente dar continuidade a alguns conteúdos que foram trabalhados aí até esse ano. Tranquilo? O conteúdo que a gente vai ver hoje é um conteúdo de sociologia. É um conteúdo de sociologia chamado cultura, né? Ou importância da cultura. Primeiro de tudo é importante a gente explicar o que é a cultura, né? Assim, a cultura ela é um conjunto de saberes coletivos de um povo, né? Ou seja, tudo aquilo que um povo, que uma sociedade produz, beleza? A palavra cultura, ela vem do latim, né? E está ligado à ideia de cultivo, né? Daí a palavra agricultura, né? Ou seja, agricultura é o cultivar a terra, né? E durante aí mais ou menos o período do Iluminismo, né? Que é o século XVIII, né? Essa ideia de cultivar, né, que até então era associada a muita questão de cultivar a terra, passou a estar associada também à ideia de cultivar as ideias, né, assim, o cultivo das ideias. E aí a palavra cultura ela vai adquirir um significado muito próximo do significado que a gente tem hoje aqui, né? Então, graças ao Iluminismo, essa mudança do significado, a significação da palavra cultura, beleza, pessoal? E aí, dentro desse contexto, é importante a gente lembrar o seguinte: tudo que um povo produz faz parte da cultura desse povo. E a cultura, ela não é inata ao ser humano, ou seja, ela não é natural do ser humano, né? Ela é produzida ao longo do tempo e varia em determinada sociedade, né? Dentro desse conceito, desse assunto de cultura, é muito importante a gente lembrar aqui dois conceitos, né? O primeiro é o que a gente chama de etnocentrismo, né? Ou seja, etnocentrismo. Etnocentrismo é um pensamento, uma visão de mundo na qual a nossa cultura ou o nosso povo é colocado como o centro, né? E a partir daí a gente passa a julgar as culturas diferentes como se elas fossem inferiores, né? Assim, o etnocentrismo ele está na origem do pensamento preconceituoso, está na origem do racismo, está na origem da xenofobia, né? Assim, e ao longo da história, esse pensamento etnocêntrico ele esteve muito presente em episódios muito tristes da história da humanidade, né? Como foi o período da escravidão, né? O período do imperialismo também, né? Quando as potências europeias, Inglaterra, França, né? Ou seja, passando aí pela segunda revolução industrial, esses países vão em direção ao continente africano para buscar matéria-prima, para explorar o continente africano, e usam como justificativa esse pensamento etnocêntrico, né? É o que a gente chama de uma justificativa moral, né? Ou seja, como se as sociedades elas passassem por um processo de evolução, como se a cultura ela evoluísse, e a partir dessa ideia, a sociedade branca europeia ela seria superior à africana. Então, por isso, ela teria o direito, né, assim, de explorar aquela região, né? Um outro momento da história em que esse pensamento etnocêntrico ele também aconteceu foi durante o período do nazismo na Alemanha, né? Quando criou-se a ideia da existência de uma raça superior, né, que seria a raça ariana. Beleza, pessoal? Então, esse pensamento etnocêntrico, infelizmente, ainda está muito presente em algumas sociedades. O outro conceito importante relacionado à cultura é a ideia do relativismo cultural, né? Ou seja, o que é o relativismo cultural? É mais ou menos o oposto do etnocentrismo. O relativismo cultural é o pensamento no qual a gente deve analisar as culturas diferentes, a gente deve observar as culturas diferentes, livre de julgamento, né? Ou seja, é como se eu tivesse que entender que existem culturas diferentes e que isso não significa que isso seja bom ou ruim. Tranquilo, pessoal? Lembrando a vocês o seguinte, esse conceito do relativismo cultural, ele sofre algumas críticas aí dentro da sociologia, né? Assim, ele é um pouco controverso, principalmente quando características de algumas culturas se chocam com valores considerados humanitários, né? Assim, por exemplo, em determinadas culturas, né, entende-se como é algo normal apedrejar uma mulher em praça pública, né? Assim, o relativismo vai dizer o seguinte: bom, faz parte da cultura deles, né? E aí está essa crítica que se faz ao relativismo cultural, né? Ou seja, existem situações, para alguns sociólogos, que estão acima do relativismo cultural, como, por exemplo,
é a ideia dos direitos humanos, né? De que isso é um princípio básico de todo mundo. Tranquilo, pessoal? Tá? Em relação à cultura, é importante a gente lembrar o seguinte: é muito comum a gente ouvir a seguinte expressão: ah, fulaninho não tem cultura, né? Quando a gente quer dizer, na verdade, que o fulano não teve estudo, né? Esse é um erro grave que a gente comete, né? Assim, todos temos cultura. Se a gente faz parte de um grupo, se a gente faz parte de uma sociedade, a gente tem cultura, a gente faz parte da cultura desse povo. Então é muito comum a gente confundir cultura com instrução ou com estudo, né? Isso ainda é um reflexo daquele pensamento, do pensamento iluminista, né? Ou seja, a ideia que o iluminismo vai trazer de associar o povo culto ao povo europeu, né? Ou seja, então, o que é ser culto? É ter estudo, né? Quando, na verdade, a cultura ela é algo muito maior do que isso. Tranquilo, pessoal? Então, ó, essas foram as informações dessa aula aí. Mais uma vez, descansem, né? Fiquem em casa, aproveitem aí esse recesso aí do coronavírus para poder rever alguns conteúdos. Sempre que vocês precisarem, é só avisar. Mais uma vez, um grande beijo e um efusivo aperto de mãos de longe.